A partir de agora, programa Informação e Cidadania pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Tudo sobre a política, bastidores, bate-papo descontraído, prestação de serviço e muito mais. Informação e Cidadania. A apresentação: Vando Robson e professor Carlos Custódio. Brasil! Olá pessoal, uma excelente noite a todos. Estamos começando ao vivo mais um programa Informação e Cidadania. Eu sou Vando Robson e aqui ao meu lado o professor Carlos Custódio. Boa noite, professor Carlos. Boa noite, Vando. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo, que gostam de acompanhar o nosso programa. Estamos aí agora mais pertinho da eleição. Logo depois das convenções, tivemos várias aí nesse final de semana, e estamos aí para trazer as notícias, desses acontecimentos para toda a população de Barbacena e região. Então vamos lá, professor Carlos. Vamos começar o nosso primeiro bloco do nosso programa, sempre com prestação de serviço. A gente dando algumas dicas para vocês, falando um pouco de vaga de emprego também. Então vamos rodar a vinheta e iniciar o nosso bloco de prestação de serviços. Hoje nós vamos começar o nosso bloco de prestação de serviços com dicas de trânsito. É um quadro que a gente sempre traz aqui para vocês, que é um oferecimento do despachante Barbacena. Professor Carlos Custódio, muita gente tem uma dúvida que quando compra um veículo 0 km, seja uma moto, um carro, um caminhão, quanto tempo que ele pode trafegar sem a placa de identificação? Essa dúvida é muito recorrente, muita gente pergunta. Não sei se você já se deparou com essa dúvida, professor Carlos Custódio. Sim, Wanda. Eu já tive essa dúvida também. E outra coisa, complementando essa do tempo, se eu posso comprar um carro zero, eu vou ter um prazo para poder emplacar, e dentro desse prazo, se eu posso viajar com esse veículo, pegar a rodovia com ele. Então, vamos lá, vamos tirar essa dúvida. O artigo 115 do Código Brasileiro de Trânsito, ele exige que todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar em via pública, deve possuir as placas de identificação. O artigo 115 determina ainda que o veículo será identificado externamente por meio das suas placas de identificação. Ou seja, aí fica claro que o veículo ele não pode trafegar sem a placa. Então, para tráfego, para passeio, para você sair com o seu veículo, é expressamente proibido, o artigo 115 do Código Brasileiro de Trânsito, que o veículo ele não pode trafegar. E aí sempre perguntam, mas como que eu vou fazer para trazer o meu veículo para casa da concessionária? Tem que ser em cima de um guincho? Como que eu vou fazer para levar até o local de emplacamento? Então, o Código de Trânsito, ele ainda traz para você que são permitidos você sair com o seu veículo portando a nota fiscal, seja da alfândega, da transportadora até a concessionária, e o mais comum, que é da concessionária, onde você compra seu veículo para a sua residência e para o local de emplacamento. E aí as pessoas ainda perguntam, meu caro telespectador, e quanto tempo que eu tenho para emplacar? A partir do momento que você sai da concessionária, você pede para a concessionária bater um carimbo. Com esse carimbo, você tem 15 dias para trafegar da concessionária para a sua residência e da sua residência para o local de emplacamento. Passou esses 15 dias,
você vai poder emplacar o seu veículo quando você quiser, seja daqui 1 ano, daqui 2 anos, você tem na nota fiscal. O que vai acarretar é que a partir dos 15 dias que passou, você já não pode levar ele mais trafegando ao local de vistoria. E também não pode trafegar com ele sem as placas, ou você vai levar uma multa e o veículo ainda vai ser apreendido. E se eu comprei um carro, vou deixar na garagem, eu quero emplacar ele daqui 1 ano, comprei uma moto. Perfeitamente, você vai conseguir fazer esse emplacamento daqui a 1 ano. O único débito que você vai ter vai ser o IPVA, que está contando 10 dias a partir da data da sua nota, ou seja, então, quando você emplacar esse veículo, você vai ter que pagar esse IPVA. Professor Carlos Custódio, se a pessoa ficar 5 anos com o veículo 0 km guardado, quando ela for emplacar, vai pagar os 5 anos de IPVA. E por que eu estou dando esse exemplo? As pessoas podem falar, isso não acontece. Vou dar um exemplo que acontece muito, aquelas motos 50 cilindradas, aquelas chinerais. Já emplaquei várias com nota fiscal de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, essas motos têm que pagar o IPVA. Um exemplo de veículo que ficou aí sem emplacar durante muito tempo. Então, meus amigos, meus caros telespectadores, veículo 0 km, proibido o tráfego de veículos sem placas. Você tem o direito, 15 dias, de estar pegando da alfândega, da transportadora ou da concessionária até a sua residência. Ainda, segundo a resolução 20/98, era somente 2 dias. Tá? E essa resolução ela foi alterada da resolução 26908 para 15 dias. Acho que ficou bem entendido aí para os nossos telespectadores e para quem acompanha o programa Informação e Cidadania. Deu para entender direitinho, professor Carlos? Deu sim, Wanda. É que a gente vê muito esse pessoal durante esses 15 dias rodando com o carro aí, né? Para mostrar que está sem placa, é zero. Não pode. Tem uma pergunta aqui, Wanda. Não sei se você está conseguindo ver, do Orlando Custódio. Vou passar aqui na tela, vamos lá. Orlando Custódio, boa noite, Orlando. Prazer ter você aqui, programa Informação e Cidadania. Sobre o assunto. Me responde, por que nós não podemos agendar uma vistoria só pelo despachante? Não, a informação está imprecisa, o Orlando Custódio. Qualquer cidadão, ele consegue agendar a vistoria no sistema público. Qual é o sistema público aqui no estado de Minas Gerais? É o site do Detran. Então, você entrando lá na aba, você estando com a documentação paga, a documentação seja de transferência, de alteração de dados, de segunda via, você vai entrar lá no site do Detran e vai conseguir agendar, assim, não é necessário o despachante para fazer o agendamento. Muitas pessoas procuram o despachante porque não querem fazer, ou não querem perder tempo, ou não sabem fazer, ou têm dificuldade. Agora, qualquer cidadão, ele sabendo fazer, é igual construir uma casa, professor Carlos Custódio, subindo, sabendo, tijolinho por tijolinho, vai lá. Agora, se não sabe, não adianta. Mas Orlando, aí consegue sim, tá? Qualquer cidadão lá no site do Detran, com a documentação paga, consegue sim. Wanda, eu entendi o que ele perguntou, talvez, né, eu não sei, Orlando, se é isso que eu vou falar aqui, talvez ele possa ter ido direto lá no local de vistoria sem o agendamento também, né? Aí é bem provável deles não fazer a vistoria. Não, tá, ele colocou aqui, ó, é porque não podemos agendar uma vistoria, só pelo despachante. É exatamente o que eu respondi, não é só pelo despachante, não. Pode tentar que dá certo sim, tá? Você tem que estar com a documentação batida e com as taxas pagas, senão não consegue mesmo, não. Ele colocou aí, Ivan, que não dá, pode tentar. Pode ser, será ser o tipo de navegador que ele está usando? Não sei, pode ser. Pode ser algum problema no uso. Isso é bem importante, o Orlando Custódio, até para a gente esclarecer para outras pessoas também, já que nós estamos no bloco de dicas de trânsito. Qualquer pessoa consegue, sim, lá no site do Detran MG, agendamento, são 2 agendamentos. Se a pessoa estiver fazendo sozinha, ela precisa fazer 2 agendamentos. Uma, na realidade, são no mínimo 3. Hein, Carlos? A pessoa tem que fazer no mínimo 3 agendamentos. Um para vistoria, um
para entregar a documentação no Detran e um para buscar. Então, no mínimo 3. Caso ocorra algum problema aí no meio, ela vai fazer mais agendamentos. Então, escolhendo certinho lá no sistema público, quando o cidadão vai fazer o agendamento, tem lá vistoria de veículos, e também tem lá segunda Ciretran documentos. Aí, escolhendo o lugar certo, escolhendo o procedimento certo, por exemplo, nós estamos falando de emplacamento. Eu só consigo agendar a vistoria, o pessoal que utiliza aí do sistema público, está tentando no site do Detran, eu só consegue agendar a vistoria para primeiro emplacamento, se você está fazendo emplacamento. Nenhuma outra aba você consegue, não. Então, pode tentar que dá certinho, sim, garanto para você que dá. Beleza, professor? Exatamente. Vai lá tentando que dá certo. Não, e qualquer dúvida, liga para a gente aí, que a gente te auxilia aí, Orlando. Ó, esse quadro é um oferecimento do Despachante Barbacena. O Despachante Barbacena mudou, não está mais no Pontilhão, está no bairro São Pedro, agora trabalhando num local que dá para atender o cidadão melhor, dá para prestar consultoria, como a gente está focando mais no serviço de consultoria, a gente tem salas fechadas agora, e qualquer dúvida pode ligar, Despachante Barbacena, 33C33973, há 50 anos no mercado, atendendo você e sua família. Exatamente. Vamos lá, Wanda, para vagas de emprego? Vamos sim. Vamos ainda dentro do quadro de prestação de serviços, vagas de emprego. Roda a vinheta. Vamos lá, Wanda. Temos aqui hoje do CineY Barbacena, né, as vagas que estão disponíveis ainda são de sexta-feira. O CineY não disponibilizou as vagas de hoje, mas bem provável de ainda serem as mesmas. E eu vou passar essas vagas aqui, Wanda, e a gente não pode deixar de ressaltar também que o Brasil, né, desde 2012, bateu um recorde aí de pessoas com emprego formal, né? Esse ano agora. Então, a gente tem que comemorar e tem que aproveitar essas vagas que estão disponíveis, né, para correr atrás de um emprego melhor. Talvez eu já estou empregado, mas eu quero mudar de emprego, eu quero ganhar um pouco mais. Então, eu tenho que ficar de olho nessas oportunidades e correr atrás, né? Essas vagas são disponibilizadas pelo CineY Barbacena, que fica ali na rua Silva Jardim, número 340, no bairro Boa Morte, em anexo ao prédio da Prefeitura Municipal de Barbacena. Então, vamos às vagas de emprego do CineY. Hoje nós temos açougueiro desossador, uma vaga, ajudante de carga e descarga, uma vaga, auxiliar técnico eletrônico, uma vaga, confeiteira e padeiro, né, uma vaga, caseiro para trabalhar lá no Faria, uma vaga, costureiro de máquinas industriais, 6 vagas, eletricista de iluminação pública, porém exige-se certificado NR10, NR12 e NR35 para trabalhar em várias regiões do estado de Minas Gerais. Tem 5 vagas disponíveis. Então, quem é eletricista aí, está correndo atrás de uma vaga de emprego de eletricista, aproveita. Faxineira, uma vaga. Essa vaga é exclusiva para PCD, né, quem tem alguma deficiência. Gerente de vendas, uma vaga. Motorista de ônibus rodoviários, 5 vagas. Motoristas entregador, uma vaga, e vendedor de comércio varejista, 3 vagas. Então, Wanda, essas são as vagas disponíveis no CineY Barbacena. No total, são 27 vagas. É um número, assim, razoável. Tomara que continue aparecendo mais e que cada vez mais
tenha brasileiros empregados e com carteira assinada. Nós aqui, como nós sempre falamos as vagas de emprego e acompanhamos as notícias também, a gente vê que desde que abriu o comércio novamente, parou essa questão de fecha o comércio e fique em casa, o emprego tem voltado. E principalmente nos últimos 3 meses, a gente está vendo uma reação na economia e também nós estamos vendo aí uma deflação, porque o mundo inteiro está com alta inflação. Os Estados Unidos, por exemplo, é bom lembrar, professor Castro, que quando a gente já pagava 5 na gasolina, lá nos Estados Unidos pagava 1,5, 2. Hoje o combustível nos Estados Unidos está mais caro que no Brasil. Hoje está se pagando 5 e pouquinho, aqui está se pagando 6,5 lá. Olha só, então a inflação no mundo inteiro e o Brasil segurou as pontas aí, tem dado essa melhorada. Está perfeito? É evidente que não está perfeito, tem muita coisa a melhorar. Mas como nós não somos os únicos no mundo, a gente tem que ver como é que está o restante do mundo. Em comparação, a gente está indo muito bem. Mano, a gente tem que pegar algum parâmetro, né, de comparação. E hoje, mano, eu tinha visto até uma comparação mesmo do valor em dólar do litro de combustível no mundo afora. Né? Então, vários países de primeiro mundo, né, países da Europa, o Canadá, aqui nas Américas, né, os Estados Unidos, o México também estava nessa lista, todos eles com combustível mais caro do que o Brasil. Né? Então, que bom, né? Esperávamos que isso não acontecesse em país nenhum. Mas se está acontecendo esse problema econômico no mundo todo, que bom que o Brasil está na contramão. Né? A gente tem aumentado o emprego, né, o formal, a nossa inflação está caindo, está tendo deflação, né? As nossas contas primárias estão fechando positivo. Então, assim, a gente tem que realmente dar os parabéns a quem tem feito um trabalho para chegar nesse ponto. Será se fosse um outro governante ou outro ministro, estaríamos nessa condição? Não sei. Talvez sim, talvez não. E nós falamos aqui com uma comparação de países de primeiro mundo. Quando nós vamos pegar os países da América do Sul, os nossos vizinhos, mas aí nós estamos muito melhor mesmo. Nós vemos a crise na Venezuela, Argentina, Colômbia, nossa, mas nós estamos ali, nós estamos no paraíso, se comparado com Argentina, Colômbia e Venezuela. Então, nós temos que fazer essa comparação, que são os países subdesenvolvidos, assim como é o Brasil. Se nós tivéssemos elegido Enéas presidente, lá em 98, por aí, talvez nós seríamos o primeiro mundo, né? Mas nós continuamos como país subdesenvolvido. Mano, que bom que a gente, tomara que a gente tenha, né, consertado, recalculado a rota, né, e quem sabe, daqui 20 anos, né, para quem tem filho, igual você tem filho, tem aí, sim, um Brasil que nós esperávamos que o Enéas tivesse deixado, o louco do Enéas tivesse deixado para a gente. Não, é isso daí. Vamos rodar uma vinheta e a gente já volta com o programa Informação e Cidadania. Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Wando Robson e o professor Carlos Custódio. Vamos lá. Agora, quero deixar um recado importante para cidadão de Barbacena e região, que é patriota, que gosta do 7 de setembro e que gosta de prestigiar as manifestações do dia 7 de setembro. Os cidadãos de Barbacena, com apoio do Direita Minas Barbacena, Direita Minas São João, o grupo Unidos por Barbacena vai realizar uma manifestação no dia 7 de setembro. E essa manifestação é muito importante porque foi feita uma convocação. Vou rodar o vídeo aqui para a gente ver essa convocação. Convoco todos vocês agora
para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Vamos às ruas pela última vez. Convoco todos vocês agora, para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Vamos às ruas pela última vez. Então, professor Carlos, houve uma convocação do presidente da República para essa manifestação do dia 7 de setembro e pode ser que haja mais grupos se manifestando. Então, os cards dessa manifestação que nós estamos divulgando aqui, eles sempre terão o logo do Direita Minas Barbacena e do Unidos por Barbacena, para não misturar, às vezes, o horário. Então, o horário dessa manifestação vai iniciar a concentração às 11 da manhã na Praça do Santo Antônio de carros e motos, ou seja, vai subir em carreata e motociata para a área central. E as pessoas que já estiverem lá no centro, essa carreata ela vai sair junto ao término do desfile de 7 de setembro que vai haver em Barbacena. Então, quando o desfile for encerrado, se ele for encerrado antes das 11, nós iremos sair às 11 horas. Mas 11 horas nós já estaremos concentrando no Santo Antônio. Se o desfile ainda não for encerrado, nós vamos ter alguns organizadores dessa manifestação lá no centro da cidade, já coordenando com quem estiver na manifestação, aguardando o 7 de setembro se encerrar, todas as festividades dos eventos de 7 de setembro, e assim que se encerrar, a gente já vai começar a nossa manifestação. Tá? Nós ainda estamos esperando a programação oficial do 7 de setembro, mas já fica aí que nós vamos começar a concentrar no centro e no Santo Antônio a partir das 11 horas. Muitos de nós já vão estar lá no centro, prestigiando o desfile de 7 de setembro. Todo patriota gosta do desfile de 7 de setembro. Eu adoro ver o desfile de 7 de setembro, então muitos de nós já vão estar lá no centro, e depois do desfile começa a nossa manifestação. Professor Carlos Custódio. Pois é, mano. A última convocação, né? Muitas pessoas estão questionando o que quer dizer essa última convocação. Nós vamos aguardar, fazer o nosso dever, né? Igual você falou, todo mundo gosta de 7 de setembro. Eu, quando fui militar, né, durante 6 anos, eu adorava o 7 de setembro. Eu adorava os dias na preparação, quando a gente ficava ali dentro da EPICAR, né, treinando, marchando de um lado para o outro, ouvindo as canções militares, o hino nacional, né, tendo presente sempre ali a bandeira nacional, que é um símbolo maior do nosso país, que a gente tem que respeitar. Por mais que a gente não goste, a gente tem que respeitar, né, e tem que participar, sim, né, do 7 de setembro. E muitas pessoas, às vezes, que está a pé, igual você falou, alguns vão para o desfile 7 de setembro. Aqueles que não vão, por algum motivo, não quer ir, né, quer participar só da manifestação, também se dirija, né, ao centro da cidade, ao Rosário, né, para que possa acompanhar junto com a gente na carreata. As pessoas vão subindo em caminhada até a Praça dos Andrados, né, acompanhando a gente também, para participar disso aí. Nós estamos chegando a um momento decisivo para o nosso país. Eu acredito que é um momento que vai ser divisor de águas. A gente tem visto o que tem acontecido nos países aqui da América do Sul, né? E eu acredito que com o Brasil não vai ser diferente. Vão tentar de todas as maneiras, né, tomar, como já disseram várias vezes, né, mano? O Rodrigo Pacheco, senador, já disse isso, né? O Lula já disse isso. Todos aqueles da cúpula do PT, em algum momento, já disse que eleições não se ganham, se tomam. Então, a gente tem que estar preparado. Então, vamos, sim, nos manifestar. Várias pessoas, eu vejo muitas pessoas, às vezes, se manifestando aqui
no Facebook falando do 7 de setembro, que é pela liberdade, e outras pessoas falam assim, mas quando nós não fomos livres? Mas a questão não é a liberdade de estar preso, enclausurado em algum lugar. É a liberdade de poder falar o que pensa, né? Se expressar da maneira que quer, e depois a pessoa que falar o que ela quiser, é que ela se entenda com a outra pessoa, né? A justiça serve para isso. Então, a liberdade não é só aquela liberdade que a gente vai para trás de uma grade, né? A liberdade de pensamento, né, de expressão, isso tudo há um bom tempo a gente vem vendo aqui no Brasil que as pessoas já não têm mais, né? Tem deputado que foi preso, tem deputado de tornozeleira, tem deputado, ex-deputado, né? Tem outros que são caçados porque falam alguma coisa. Então, assim, é uma situação muito difícil em que a gente vive, né? Eu tenho 48 anos, já participei de várias eleições, talvez não tão ativamente como agora, mas eu sempre acompanhei, sempre vi, e nunca vi uma situação em que a gente vive nas vésperas de uma eleição, Wanda. Isso aí, uma boa noite para o Júlio César de Oliveira, que está aí nos acompanhando. Então, está feito o convite dessa manifestação, lembrando que por estar no meio de uma campanha eleitoral, a gente sabe que existem muitos candidatos que gostam de se aproveitar de manifestações. Então, pode ter aí candidatos fazendo manifestações, e grupos fazendo manifestações. Então, para você saber distinguir a manifestação, que é o grupo que sempre organizou manifestações em Barbacena, que está fazendo, os cards e as propagandas sempre vão estar com o logo do Grupo Unidos por Barbacena e do Direita Minas. E o horário de concentração se inicia às 11 da manhã. Então, nós estaremos lá, eu estarei, professor Carlos Custódio estará, todo o pessoal da Direita Minas Barbacena, Direita Minas São João vai estar na rua, Direita Minas do estado todo vai estar na rua, nas suas respectivas cidades, e todos os patriotas aqui de Barbacena, nós contamos com a presença de todos. É isso aí, Wanda. E o ano passado já foi muito bacana, e eu espero que esse ano seja ainda melhor, né, Wanda? Exatamente, professor. Então, vamos lá. Vamos agora para o cargo-chefe aqui do nosso programa, vamos para a política. Vamos lá. Hoje tem uma reportagem na página do Facebook do programa Informação e Cidadania. Se você ainda não viu, vá lá na página do Facebook do programa Informação e Cidadania. Saíram os primeiros registros de candidatura das eleições 2022. Professor Carlos Custódio, o Partido Patriotas e o Novo foram os primeiros partidos a fazerem registro de candidatos a deputado estadual e federal. Pois é, mano. Tivemos uma grande movimentação aí nesse final de semana com as convenções, né? Principalmente as estaduais. E agora vai sair a lista, né, mano? Já estava aparecendo deputado de tudo quanto era lado pedindo voto aí, falando que deu 10 milhões, que deu 3 milhões. Até aquele dinheiro da Vale virou emenda, né, mano? Virou emenda parlamentar, 7 milhões. Então, tudo virou emenda agora. Barbacena é a cidade milionária de emendas parlamentares. Exatamente, professor Carlos. E o programa Informação e Cidadania, ele pediu para a gente fazer uma análise, um prognóstico, e até uma brincadeira legal para ver quantas que a gente vai acertar. Então, eu aproveitei os registros de candidatura do Partido Novo e do Patriotas e fiz o prognóstico de quantas cadeiras que esses partidos vão fazer. E isso é difícil, esse prognóstico, hein, professor Carlos? Mas nós vamos tentar e vamos ver no final da campanha quantos nós vamos acertar. Então, eu vendo a chapa, fazendo uma pesquisa pelos nomes que foram registrado, vendo quem já foi candidato, quem não foi,
dando umas pesquisadas nos nomes, eu fiz o prognóstico que o Partido Novo faz de 0 a 1 cadeira, tanto para estadual quanto para federal. Não acredito que o Partido Novo passe de 1 cadeira, nem para estadual e nem para federal. Já a chapa do Partido Patriota, tá? O meu prognóstico foi que ele faça de 1 a 2 cadeiras, tanto para estadual quanto para federal também. Acho que para federal ele fique em 1, tá? Se correr tudo muito bem para o Partido Patriota, ele faz 2, mas acredito que fique em 1. Já para estadual, eu acredito que chegue em 2 cadeiras. Vamos de 1 a 2, mas acredito que fique em 2 cadeiras, professor Carlos. Pois é, mano. Os institutos de pesquisa erram demais, né? Por que a gente também não pode brincar um pouco e errar, né? Errar é humano, né? O problema é insistir no erro. Mas aí essa pesquisa, mano, é o seguinte: é o que tem mais uma ou vai fazer 1 cadeira só, igual o Novo, por exemplo? O prognóstico que eu fiz é de quantos deputados vão se eleger, né? Então, o Novo eu coloquei que ou ele elege nenhum ou 1, tanto para federal quanto para estadual. E o Patriota eu coloquei que ele elege 1 ou 2, né? Acredito que para federal seja 1 e para estadual seja 2, mas colocando assim 1 ou 2, 0 ou 1 ainda é um prognóstico muito forte, né? Porque pode fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem partido aí, por exemplo, que eu já estou estudando as chapas e, na minha opinião, para estadual vão fazer 7. Então, eu vou colocar lá 7 a 8. Então, são prognósticos de difícil assertividade e, no final da eleição, nós vamos vir no programa aqui e ver se o pessoal do programa Informação e Cidadania entende um pouquinho ou não entende nada de eleição. Se acertar, a gente bebe uma cerveja, se errar, a gente bebe 2. É isso daí. Então, pessoal, as eleições elas estão nas convenções, ou seja, as convenções é quando as pessoas que têm voz e voto dentro do partido, ela elege quem vão ser seus candidatos. Após a convenção, só a convenção, ela ainda não significa que está tudo certo, não. O partido, após a convenção, ele tem que fazer o registro de candidatura. E aí, sim, você só é candidato após o seu registro de candidatura e você só continua candidato após ter o seu registro deferido. Porque, normalmente, o TSE, como são milhares de candidatos aí pelo Brasil, ele consegue deferir esse registro de candidatura quase chegando no final, porque alguns vão ser deferidos, vão entrar com recurso, então quase chegando no final da eleição. Mas a partir do momento que registra a sua candidatura no TSE, que foi o caso dos partidos Novo e Patriota, ali sim a gente já pode estudar a chapa e pode falar realmente está concorrendo ao pleito de 2022. E a questão de presidente, de governador, de senador, nós ainda não tivemos nenhum registro. Assim que tiver os registros da candidatura, nós vamos trazer aqui para você, porque por enquanto é muita especulação, professor Cássio Custódio. Nós falamos aqui no programa Informação e Cidadania, de antemão, por exemplo, que o Janones não levava a sua candidatura a presidente até o fim. Ele sabia que não tem nenhuma chance, não quer abrir mão de ser deputado. Então, quem vive no mundo aí da política, nos bastidores da política, sabia disso. E é o que está se desenhando agora. Então, não adianta ser aprovado em convenção, porque até dia 5 tudo ainda pode mudar. Pode ser lançada uma ata complementar, né? Estou falando na linguagem aí de quem já acompanha os bastidores do partido, e tudo ainda pode mudar até o dia 5, que é o último dia das convenções, e as atas têm que ser registradas 24 horas após a convenção. Então, nós ficamos sabendo certo mesmo, no ato do registro de candidatura, como foi o caso do Novo e do Patriota, que nós citamos que já fez o registro de candidatura. Pois é, mano, e até mesmo no caso de presidente e governador, às vezes faz muita especulação, né, para bombardear quem está exercendo o mandato, que vai tentar a sua reeleição, né? Então, às vezes, fica aparecendo um monte de pré-candidato, né, para
causar aquele tumulto ali, igual você falou. O Janones, né, a gente sabia, e tem outros também que desistiram aí, igual o Dória, é que eles não teriam chance de ganhar para presidente, né? Infelizmente, por esse ano, não tem terceira via, não. Eu acho que não tem, não. Vai ser 2 vias mesmo e pronto, acabou. Então, eles não seriam, mas ele fica com medo, igual já aconteceu com o Aécio Neves, né, quando ele era senador e viu que ele não ganharia a reeleição para senador, ele se candidatou a deputado, né, e esse ano vai ser a mesma coisa. Então, ainda vão aparecer aqueles pré-candidatos aí, até mesmo para deputado, estadual, federal, dizendo que ele é bonzinho, que ele fez muita coisa, e às vezes ele nem vai ser candidato, mas ele conquistou sua confiança e vai falar assim, agora toma esse outro aqui, que ficou no meu lugar, e esse aqui é bom igual a mim. Né, Wanda? Perfeitamente. E vamos ver, parece que o PSDB vai sair com uma chapa forte, vai vir com Aécio para o Senado, vai vir com Marcos Pestana de governo. Nós sabemos da força do PSDB em Minas, então, assim, para mim, a eleição para o governo de Minas e para o Senado totalmente indefinida. O pessoal fica Zema, Calil, Zema fez um péssimo mandato. Tá? Aí fala, Vando fez um péssimo mandato, fez, porque não fez nada, nós não temos obra, construção de escolas estaduais, construção de hospitais, as estradas em estado precário, ele simplesmente fez o básico do básico, que é manter as coisas em dia. E o Calil, todo mundo sabe, foi um péssimo prefeito a BH. Você sabia, professor Carlos, não sei se você acompanhou essas notícias, que o Calil fechou mais de 12 mil CNPJs em Belo Horizonte. E normalmente as pessoas fecham a empresa, mas não dão baixa no CNPJ, professor Carlos, especialista também em contabilidade, administração, tem uma empresa de contabilidade, sabe disso, né, professor? A cada 10 empresas que fecham, uma dá baixa, mais ou menos nessa faixa? Exatamente, os outros deixam para lá. Então, se ele fechou 12 mil CNPJs que deram baixa, nós podemos falar aí que foram mais de 100 mil empresas fechadas no mandato aí do Calil. Será que é esse o governador que a gente quer para Minas Gerais? E engraçado, professor Carlos, que a gente não vê essas notícias nos telejornais convencionais. É porque quando o repórter vai perguntar para ele, ele agride o cara, fala que vai julgar o cara pela janela, e não, às vezes por isso que não aparece nada. Mas quando a gente fala esse número imenso aí de empresas fechadas, né, a gente tem que levar em conta que não são todas empresas grandes, né? É o vendedor de cachorro-quente que existe. Com certeza, a maioria é pequena, né, professor? Na maioria das vezes são empresas pequenininhas, às vezes de bairro, uma loja, um bar, né? Porque tem muita gente, mano, que aproveita a oportunidade do MEI hoje em dia, as facilidades do MEI, né? E abre um MEI para fazer um recolhimento de INSS um pouco menor, que é só 5% do salário mínimo, já paga os seus impostos num valor fixo, então, independente de quanto a pessoa vende, ele vai pagar aquele valor. Se eu não me engano, o ISS é R$5 e o ICMS é R$1, né? Então, essas firmas aí deixaram também de contribuir para as prefeituras e o Estado também. Então, nós vamos ter isso daí, para mim, a eleição, governo e Senado totalmente aberto. Zema fez um péssimo mandato. Calil, péssimo prefeito, um péssimo político. Na realidade, para mim, o Calil nem pode ser chamado de político. Eu acho que é um insulto para o político, o Calil, ser chamado de político. De político não tem nada, não entende nada de política. Então, nós vamos ver quem que vai sobrar nesse. A gente vai ter que ir com o Zema, como que vai ser isso daí. Vamos esperar realmente fechar as candidaturas aí, para ver o que vai ser viável para o estado de Minas Gerais. Pois é, um exemplo que eu sempre dou aí, eu não sou atleticano, né? É só ver o que o Atlético ganhou na gestão do Calil e fora da gestão do Calil. Você vai ter uma base do que ele é capaz de fazer com uma cidade. Exatamente. Então vamos passar agora para a política municipal, logo após a nossa vinheta.
Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Vamos lá, professor Carlos, vamos começar a política municipal aqui falando de festas aqui na nossa querida e amada cidade de Barbacena. Foi realizado a Festa do Pinhão aí nesse final de semana, 29 a 31 de julho. E hoje, professor Carlos, eu tenho um elogio para fazer à Prefeitura de Barbacena. Nesses 2 anos aí foi difícil achar coisas para elogiar, né? Mas hoje eu tenho um, e daqui a pouquinho eu vou fazer esse elogio. Mas primeiro vamos às críticas. Com certeza, mano. Festa é o que não faltou aí esses últimos 15 dias. Vamos lá. Como eu disse, eu adoro festas, sou a favor que a cidade tenha muitas festas, sou a favor de ajudar os barraqueiros, não cobrar espaço, né? Porque a prefeitura faz aí seus chamamentos, cobra um preço absurdo, às vezes o barraqueiro que veio da pandemia trabalha e mal faz para pagar o aluguel. Então, sou a favor de ceder o espaço através do chamamento público de forma gratuita aí para os contemplados no chamamento público. E nós tivemos lá o Arraiá BQ, que foram gastos mais de R$1 milhão no Parque de Exposições. Era uma festa que não fazia parte do calendário barbacenense. Então, não sei se foi por causa de política, porque teve pré-candidato aí fazendo show. A gente não sabe o porquê que foi criado esse Arraiá BQ. Mas eu acho que não justifica uma cidade que pede para os moradores fazerem parceria e pagar o calçamento de sua rua, não justifica o gasto de mais de R$1 milhão. E aqui nós temos a Festa do Pinhão, que sempre foi o pessoal da comunidade de Correio de Almeida, o Tererê, né, o ex-vereador Tererê, que tomava a frente. Esse ano, a prefeitura tomou a frente da organização e foram gastos aí mais de R$200 mil só nos shows da Festa do Pinhão, professor Carlos. Acho um valor absurdo também, repetindo, para uma cidade que precisa de tanta coisa e que pede para os moradores a todo momento ajuda, seja ajuda com mantimento, ajuda com patrocínio, e que pede para os moradores pagar a pavimentação de suas ruas, professor Carlos. Pois é, mano. Eu estava tentando achar aqui, enquanto eu vou falando, vamos ver se eu consigo achar aqui, até mesmo para falar da festa lá do Arraiá BQ. Então, mano, você lembra que a gente trouxe aqui o valor, né, do show do Calcinha Preta? Você lembra quanto que era, mano? Professor, agora eu não me recordo, não, mas era por volta o valor exato, não, mas era por volta de R$200 mil. Era 200, foi R$208 mil, né? E eu fiz o seguinte, deixa eu ver se eu acho o nome da cidade aqui, Coelho Neto, Maranhão, né? Alguém da prefeitura colocou no seu Instagram, eu não lembro o nome do funcionário da prefeitura, que os shows, né, queriam ter naquele período, né, colocou várias cidades, né, e eu procurei, né, e nessas cidades, no portal Transparência dessas cidades, né, se tinha sido contratado pela prefeitura. E somente nessa cidade de Coelho Neto constava no portal Transparência que a prefeitura tinha contratado o show do Calcinha Preta, né? As outras devem ter sido festa particular, então realmente não teria que estar no portal Transparência. Só que o show lá, mano, é R$130 mil. Tem essas questões aí que tem que ser averiguadas, né, professor Carlos? Aí você fala assim, mas deve ser 1 mês de diferença, né? Aumentou, não. O show em Coelho Neto foi no dia 20/7 e em Barbacena no dia 23/7, contratado pela mesma empresa, né, que agencia os shows do Calcinha Preta.
Então, R$ 78 mil de diferença, mano. Eu tentei entrar em contato lá com a Secretaria de Cultura, que está organizando esse monte de festa, né? Só que eu não consegui falar para questionar, né, o que tinha no nosso show a mais do que o show de lá. Eu acho que, além da calcinha preta, devia ter um vestido preto, um sapato preto, né, uma blusa preta, devia ter a roupa completa, para poder dar mais caro. Esses shows aqui que estão nesse cartaz, eu trouxe esse cartaz aqui, foram R$ 50 mil cada um. Tá no portal Transparência também. Pois é, depois eu vou dar uma olhada se em outras cidades, né, tem show desse pessoal e quanto que pagou. Porque eu achei uma diferença muito grande. R$ 78 mil, eu acho uma diferença exagerada. Exatamente. Então, vou lá. Sou a favor de festa, sou a favor que a população se divirta, realmente, se souber fazer, fomenta. Agora, gastos numa cidade que pede para o cidadão para pagar a pavimentação de sua rua, aí não dá. Vamos arrumar a cidade primeiro e vamos fazer a festa sem gastos. E agora vem o elogio, professor Carlos. Eu não trouxe o cartaz aqui para colocar o folder, mas ali sim um elogio à Prefeitura Municipal na festa Encontro de Violeiros, que eu não sei por que no mesmo final de semana, tá? Para mim, uma tira público da outra, que também foi no dia 29 a 31. Mas eu acredito que quem organizou não foi a Prefeitura, mano. Sim, é exatamente isso. Então, vamos lá. O Encontro de Violeiros, uma festa bem bacana, lotada, tem imagens, eu não trouxe aqui para a gente colocar na tela, mas tem imagem da festa lotada. Quem organiza esse encontro de violeiros é o radialista Vandeir Antunes, junto com o apoio lá do pessoal da colônia Rodrigo Silva e demais pessoas que o ajudam, mas aí fica o meu elogio para a prefeitura. Por quê? Eu acho que esse é o papel da prefeitura, esse é o papel da Secretaria de Cultura. A prefeitura deu o apoio com o som, o palco, os equipamentos, aí sim merece um elogio. Eu acho que várias pessoas fariam mais eventos na cidade de Barbacena, fomentaria sem a prefeitura ter que gastar milhões de reais com show e ajudando os organizadores que têm aquela festa ali como tradição, que tiram às vezes dinheiro do bolso para fazer uma festa, para fazer um evento, porque realmente gosta e às vezes não tem nenhum apoio. Então aí sim fica o meu elogio por ter lá colocado o palco, o banheiro químico, mobilizado ali a estrutura e a logística. Aí sim merece sim um elogio e eu acredito que é assim que deve trabalhar junto com a população. Mano, que bom, eu não sabia que a prefeitura tinha fornecido, né, o palco, a sonorização lá, né? Mas que bom que realmente ajudou, porque como não organizou, se não tivesse dado isso aí também, ficaria por conta dos moradores, né? Mas que bom, parabéns à Secretaria de Cultura, né, nessa situação, né? Mas vamos continuar, igual o Vânia falou, vamos fazer festa, vamos tentar atender todo mundo. A festa do Pinhão aqui podia ter sido feita nos mesmos moldes, eu não sei. Aí eu não sei, tá? Não vou ficar especulando. Eu podia até ter ligado pro Tererê, saber se tiraram a festa dele, porque normalmente era ele que organizava, e agora ficou claro que foi a prefeitura. A prefeitura deixou claro que foi ela que organizou. Depois eu vou até entrar em contato com o Tererê para ver se houve algum problema. Mas a prefeitura podia ter deixado quem já fazia essa festa fazer, fornecido o palco, mesma coisa, e ter economizado aí os R$ 300 mil que daria para pavimentar aí uma rua, pelo menos. Pois é, mano, eu acredito que ele não tenha participado, pelo menos indiretamente eu acredito que não, né, igual ele sempre participou, porque essas duas festas, mano, tanto a Arraial BQ, quanto essa festa do Pinhão, elas não foram festas assim, de comemoração, foram festas de apresentação, né? Trazendo o prefeito trazendo os seus candidatos para Barbacena.
E a gente sabe que também tinha uma festa, né, tradicional em Pinheiro Grosso, né, mano? Que era a festa do morango, né? Uhum. Não duvido de poucos dias, né, uns 15 dias também, ter a festa do morango pelo mesmo motivo. É igual o Vano falou, a gente não é contra a festa, eu gosto de festa, né? Eu não fui, né, mas eu gosto que tenha, gosto que as pessoas tenham diversão. É preferível, mano, às vezes, a pessoa ter diversão no seu distrito, no seu município, porque está pegando estrada para ir em festas em outras cidades e correr risco, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, pegam a estrada, consomem álcool, algum outro tipo de droga, e pode acontecer um acidente, tirar a vida e a vida de mais alguém, né? Então, se fizer uma pista, igual lá em Correia de Almeida, eu garanto que as pessoas de lá todas foram, né? Não é sempre que tem uma festa e dentro do distrito deles, eles têm mesmo que aproveitar. Exatamente. E fica aí a nossa satisfação em saber que a prefeitura ajudou numa festa que não foi organizada por ela, porque até então nós não estávamos vendo isso. Nós só estávamos vendo a prefeitura se empenhando no que era organizado por ela. Nós não estávamos vendo a prefeitura apoiando o cidadão. Então, fico feliz de ter visto esse apoio no encontro de violeiros. Né? Fico feliz de ver que a prefeitura não está sendo narcisista, igual estava sendo, querendo só a gestão aparecer. E que continue assim. Que todo cidadão que seja acostumado a fazer uma festa com segurança, direitinho, porque também não é só chegar a querer e sair pedindo as coisas, né, professor Carlos? Tem que ter organização, tem que demonstrar aí que tem realmente a capacidade para fazer festa, mas que todo cidadão que demonstra essa capacidade, que a prefeitura apoie. Quem dera, o ano que vem, em vez de gastar 1 milhão com a Arraiá-BQ, a prefeitura não possa estar apoiando, igual era outrora, há 20, 15 anos atrás, onde a prefeitura, através da Senatur aí, e outras épocas, ajudava o pessoal que fazia as quadrilhas de rua com o palco, com um pula-pula, com alguma questão de diversão, e quase todo o bairro tinha essas festas, era um circuito de quadrilhas na cidade de Barbacena. Era muito melhor a gente ter 10, 15 quadrilhas pela cidade, fomentando aí cada comunidade, cada bairro, do que ter esse Arraiá-BQ, gastando mais de R$1 milhão. Então, tem outras festas também, festas de bairro, festa de paróquia. Espero que a prefeitura continue apoiando essas festas, porque a gente sabe que é caro um palco, uma sonorização. O que é caro para um cidadão, para a prefeitura é troco de pão, pelo tanto que ela arrecada. Então, que ela continue apoiando, assim como fez lá no encontro de violeiros. Aí sim, nós vamos falar que ela está apoiando o cidadão e a cidade. Pois é, mano. E pelo que eu ouvi, né, da festa lá dos violeiros, foi muito bacana. Pelo que eu fiquei sabendo, não teve, assim, grandes confusões lá, né, foi tudo, né, transcorreu tranquilamente, pelo menos quem me contou, né? E realmente, bacana ter ajudado e continue assim, como você falou, né, mano? Se, por exemplo, organizar em bairro, né, o ano que vem uma festa junina, pega uma rua principal. Sim. As nossas festas de bairro, professor Carlos, não é por causa de pandemia, não. Elas se acabaram há uns 6 anos, 7 anos, se acabaram. As festas de bairro eram ótimas. Eu vou falar as que eu lembro, tá? Porque talvez eu não lembre de todas, mas Santo Antônio, Penha, Boa Morte, São Pedro. Eram festas maravilhosas. Mas acabou tudo. Acabou tudo. E, infelizmente, foram acabando, foram parando. Esse ano, acho que no São Pedro ainda teve, não teve, mano? Se tem no São Pedro e no Santo Antônio, mas muito pequenas, porque sem apoio, são as paróquias que fazem com recursos próprios, né? Então, muito pequena. Foi se acabando porque é muito pequena. No Santo Antônio, eu lembro que tinha bandas baratinhas, bandas maravilhosas. Tocava uma banda Prisma lá, quase toda festa do Santo Antônio, que era maravilhosa essa banda. Pois é, ué. E foi se acabando. Então, foi se acabando porque não tem mais apoio do poder público. Como que o cidadão
Eu sempre ajudei a organizar a quadrilha aqui do São Pedro da Rua Nossa Senhora dos Remédios. O pessoal aí que tinha aí seus 18 anos, aí, há uns 10 anos atrás, mais ou menos nessa faixa, vai se lembrar da quadrilha da Rua Nossa Senhora dos Remédios do São Pedro. Hoje é inviável. Como é que a gente vai alugar um palco com uma sonorização de 5, 7 mil? Pois é. Então, sem o apoio da prefeitura, é inviável. E nós nem estamos falando de show, que às vezes você tem um amigo, você tem uma banda, um conhecido, você dá ajuda de custo somente ali para ele fazer o seu transporte, o lanche da sua banda, e eles tocam para se apresentar, eles têm prazer em tocar. Então, os shows é fácil, tranquilo, mas como é que você paga a sonorização aí de 7 mil reais, por exemplo? Não tem como, mano. Por mais que você coloque alguma coisa, barraquinha, para vender alguma coisa, às vezes você não vai conseguir arrecadar esse valor do palco, né? E às vezes a quadrilha faz para ter uma receita, para fazer alguma ajuda também. Beneficente. Então, assim, aí você tem que vender 1 tonelada de canjica só para pagar o palco. Depois dessa 1 tonelada que você vai começar a ajudar alguém. Aí você não consegue vender, como é que vai fazer? Então, você tendo a certeza de que a prefeitura vai pagar o palco, que às vezes é um valor maior, o restante a comunidade, às vezes, consegue resolver. Né? Barraquinha, todo mundo arruma madeira, monta, põe uma lona, resolveu. Agora o palco realmente fica inviável, o som. E vamos lá, cara, vamos com uma conta básica, meu amigo telespectador. Vamos pegar Natal, 600 mil. Tá? E isso não é que eu não queira que tenha iluminação lá no cenário, porque todo ano teve iluminação, ficou bacaninha, pode não ser igual Garanhuns, por exemplo, mas estava lá e não se gastava 600 mil. Então vamos pegar 600 mil do Natal, 1 milhão da quadrilha, do Arraiá, mas vamos deixar 200 mil, foi mais, mas vamos deixar 200 mil da festa de Pinheiro Grosso lá agora. Então, nós estamos falando de 1 milhão e 800. Daria para colocar palco para quem quisesse fazer festa, não daria? Daria, com certeza. Ajudando toda a população de Barbacena, fomentando a cidade e deixando quem gosta de organizar as festas aí satisfeito por poder, lá com o seu trabalho, com o seu esforço, fazer a sua festa. Porque muitas vezes esse esforço, igual o professor Carlos citou, é para festas beneficentes, para ajudar outras pessoas. Então, o cidadão tira um mês ali praticamente, ajudando, organizando essa festa ali, e teria a ajuda da prefeitura. Pois é, mano, e outra coisa da festa do Arraiá Biquê, né, que foi cobrado 1 quilo de alimento e um brinquedo, né? O brinquedo a gente sabe que vai ser doado mais Dia das Crianças, no Natal, né? Aí que a gente vai ver a distribuição. Mas e o alimento? Quantas toneladas foram arrecadadas? Para onde foi esse alimento? Precisa, sendo a prefeitura a organizadora, precisa dessa prestação de contas. Porque o cidadão comum, quando ele faz, ele presta contas. Pois é, porque é complicado. Você vai falar, mas você está fazendo conta de 1 quilo de arroz? Não estou fazendo conta de 1 quilo. Eu quero saber, né, como foi uma festa feita com dinheiro público e arrecadou alimento e brinquedo. Eu quero saber quem está recebendo e quanto que cada pessoa está recebendo. Imagina se eles viram, mano, e falam assim, não, foi arrecadado só 100 quilos de alimento. Não acredito numa situação dessa. E tem que ver para onde foi realmente, né? Tem que saber, ficou lá, deu para quem está dando a reviria aí, está dando para a campanha eleitoral, para agradar a campanha, nós temos que saber disso daí. Nós estamos em pleno pleito eleitoral. Aí vai distribuir cesta básica sem prestação de conta? Como é que vai ser isso? Pois é, porque é um momento, né, de distribuir cesta básica, por isso que eu estou falando. Não estou falando que eles fizeram isso. Mas seria, né, bom, né, o Alexandre, né, o secretário de Cultura, né, como ele gosta de gravar um vídeo, falar das festas, ele vinha e falar, foi arrecadado tantos quilos, tantas toneladas, e foram doados lá para o lado das velhinhas, foi doado para os irmãos passionistas, para um monte de lugar, distribuindo aí para todo mundo. Pronto, faz a prestação de contas. Perfeito. Então, professor Carlos, nós vamos encerrando
mais um programa Informação e Cidadania. Eu queria falar mais uma coisa ainda. Sim, vamos lá. Até você, agora na área de educação, até você poderia me ajudar, porque as suas meninas estudam ali no CAIC, né? Talvez não seja da mesma série, porque quem me relatou isso é um menino, se eu não me engano, é do 9º ano, né? Aqui do CAIC, que às vezes, mais de uma vez por semana, mano, eles têm disciplina livre. Suas meninas já te relataram alguma coisa desse tipo? Não, mas eu vou perguntar. E eu perguntei a ele, o que é essa disciplina livre? Eu achei que o professor dava um trabalho, né, e os alunos ficavam ali livres para poder fazer esse trabalho, consultar o amigo, fazer em parceria, em dupla, né, em grupo. Não, mano, ele falou que tem dia que eles ficam 5 horários livres para conversar, sem aula nenhuma. Sem aula de matemática, sem aula de português, sem aula de literatura, sem aula de geografia, sem aula nenhuma. E eu perguntei com qual frequência que isso acontece. Ele falou assim, pelo menos uma vez por semana. Ou seja, de 25 aulas, né, que eles têm por semana, 5 costuma ficar à toa, sendo disciplina, aula livre. Vou perguntar à minha filha, e acho que a sua sobrinha também estuda lá, né? Você pode perguntar à sua sobrinha também. E no próximo programa a gente vai trazer aqui. Professor Carlos, foi bom você ter citado a questão do CAIC, que eu lembrei de uma coisa. Tem um deputado, vou citar nome, que se chama Coronel Henrique, que postou um card nas redes sociais dele, colocando assim, escola cívico-militar, uniformes e outras coisas, mas o foco aqui é o uniforme. Então roubaram os uniformes lá do CAIC. Já que ele falou que tem uniforme, e não tem nada a ver com ele, porque cívico-militar é um programa do governo federal que vem dinheiro e está no estatuto das escolas cívico-militar que vinha a verba para o uniforme. Nós estamos cansados de perguntar aqui onde que está esse dinheiro. E agora ele postou um card falando dos uniformes, ou ele é mentiroso, ou roubaram os uniformes que veio para o CAIC, então. E até hoje eles estão sem uniforme lá. Pois é, mano, tem dois, pode ser que tenha dois mentirosos, né? Ou tem alguém que roubou, como você falou, o uniforme. Porque se ele está falando que tem, eu não acredito que todos os alunos, né, se juntaram ali para ninguém levar o uniforme para o pai ver e a mãe. Não, eu não vou levar o uniforme, vou deixar escondido aqui na escola. Porque até onde eu sei também, mano, e eu não vou citar nome, mas eu gostaria de parabenizar alguns profissionais lá no CAIC, que às vezes, mano, o aluno ainda continua sendo proibido de entrar em sala de aula, quando chega lá sem uniforme. E quando a criança é muito carente, alguns de lá se reúnem e compram uma camisa de uniforme, uma calça, uma blusa e doa para essa pessoa. Então, assim, é muita cara de pau, né? Um deputado que já esteve aqui enchendo a boca para falar de CAIC, mas ele não sabe falar o que está acontecendo com a escola cívico-militar, ele só faz uma propaganda de coisa que não está acontecendo. Pelo menos aqui não está. Se em outras cidades tem, aqui não tem. Né? E aqui também você pergunta na prefeitura, estão preparando o uniforme. 2 anos para preparar o uniforme. Eles devem estar fazendo uma peça por dia, né, para poder entregar para o aluno no final desse mandato agora. Só pode. É isso daí. Vamos encerrando mais um programa Informação e Cidadania. Vamos com as considerações finais do professor Carlos Custódio. Vamos lá, Wando. Gostaria de agradecer ao pessoal que esteve aí com a gente, o Orlando Custódio, o Júlio César. O Júlio, se eu não me engano, é lá de Ubá, mano. Se eu não me engano, ele é de Ubá. Mas ele está sempre aí curtindo, comentando, né, trocando uma ideia. Gostaria de agradecer a eles que participaram da gente, os que não participaram, né, mandando mensagem também, e que até segunda-feira nós estaremos aí de novo com mais novidades sobre as eleições 2022. Isso, no próximo programa nós vamos trazer tudo sobre as eleições 2022. E para finalizar o programa aqui, sempre tem um vídeo de prefeituras bons exemplos. Estava quase pulando aqui rodar o vídeo, nós vamos rodar o vídeo aqui, vamos lá.
Governo Municipal inaugurou o Centro Poliesportivo Sibipiruna, com quadra para atividades esportivas, arquibancadas, 2 vestiários, 2 banheiros, sala de depósito e sala para professores. O espaço também conta com pista de skate, quadra de vôlei e playground. Todos os espaços foram planejados e construídos com total acessibilidade. Por prevenção e respeito às medidas de segurança, o governo municipal realizou a inauguração para a população de forma virtual por meio das rádios da nossa cidade, evitando assim as aglomerações. Uma obra que estamos entregando para a nossa população, para uso desse bairro e de toda a cidade. Aqui era uma quadra abandonada, que infelizmente era usado para pessoas consumir drogas e outras coisas. E a gente transformou essa quadra num ginásio de esportes, com uma quadra de esportes profissional, com tamanho profissional, com arquibancada. Então a gente alterou o projeto e disponibilizou para a nossa população uma área esportiva de grande utilidade. Então são diversos esportes que podem ser praticados aqui no ginásio. Então é uma área de lazer que valoriza bastante esse bairro aqui, que é um bairro que precisa da presença da prefeitura, da presença do setor público junto aqui para que a nossa população tenha mais lazer, tenha mais esporte, tenha mais qualidade de vida. Parabéns à população do Sibipiruna. Prefeitura de Chapadão do Sul, trabalhando por nossa gente. Hoje nós trouxemos uma coisa mais simples, mas muito agradável. Quem dera se na nossa cidade tivesse mais essas coisas simples. Porque as quadras aqui da cidade estão caindo aos pedaços. O ginásio Demo Maria caindo aos pedaços. As arquibancadas tá tudo aos pedaços, o concreto todo esfarelando. A Série Amazônia também, né, mano? Série Amazônia também caindo aos pedaços. Então, assim, nós não vemos essas construções aqui em Barbacena. Eu trouxe uma bem simplesinha. Quem dera nós tivéssemos a pista de skate, né? Quem dera tivesse uma dessa no Nova Cidade, outra no Santo Antônio, outra no São Pedro, outra lá no 9 de março. Ô, mano, falar em quadra, há poucos dias atrás, você lembra da Viviane Badaró? Sim. Ela postou um vídeo, se eu não me engano, na quadra ali do Santa Cecília. Aquela de Santa Cecília? Santa Cecília. Está lá a placa com o prazo da obra e que está lá, né? Parada, né? Ninguém pode aproveitar. Então, assim, lá tem o nome de quem iria executar. Eu olhei no portal Transparência, a pessoa não recebeu, então tem que ver o que aconteceu. Né? Se é tipo aquele muro ali da Rua Bahia que a gente foi ver aquela vez, né, Vando? Eu nem sei se ainda está de pé. Pegam empresas que não têm condições de executar a obra e contratam. Aí acontece esse tipo de coisa. E hoje, se nós precisamos dos ginásios, professor Carlos, essa quadra lá de Santa Cecília, do São José, uma que já teve aqui no São Pedro, que o mato tomou conta, ali ao lado do CRAS, essas quadras abertas, a população já não está conseguindo utilizar, elas estão todas desleixadas, e se faça os ginásios. Olha, você vê, esse dinheiro que foi gasto em festa daria para fazer um ginásio. Né? Então, vamos esperar que esses próximos 2 anos aí de gestão dessa prefeitura possam melhorar, porque os primeiros 2 estão horríveis. Estão igual os outros. Ruim, mas ruim mesmo. Nada tão ruim que não pode piorar, né, mano? Falta 2 anos ainda. Pessoal, então vamos encerrando o programa Informação e Cidadania. Um grande abraço a todos vocês. Até segunda-feira que vem, às 9h30 da noite, às 21h30. E fiquem todos com Deus. Valeu, um abraço. Programa Informação e Cidadania pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Tudo sobre a política, bastidores, bate-papo descontraído, prestação de serviço e muito mais. Informação e Cidadania. Apresentação: Vando Robson e professor Carlos Custódio.